Melhor dia, melhor dia, melhor dia, gente linda, família sem retoques. Olha, aqui no Rio de Janeiro, tempo chuvoso, primeiros dias desse inverno que chegou. E olha, o tempo tá fechado, mas o nosso coração tá aberto, disponível para viver o poder dessa graça. Minha gratidão a Deus pela sua vida bendita. Família Graça Sem Retoques, crescendo sem parar. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Gente, ontem foi o aniversário do nosso querido amigo e cooperador fiel dessa graça maravilhosa, nosso querido irmão Elson de Jesus. Na verdade, quem ganhou um grande presente aí na Bahia, em Lauro de Freitas, foi esse povo maravilhoso, porque o nosso irmão ele tem se mostrado incansável no que diz respeito à promoção dessa graça, dessa palavra maravilhosa. Então, meu irmão querido, feliz idade, vida longa e próspera, que o irmão possa desfrutar sem limites dessa graça que lhe foi apresentada, e continue aí falando desse grande amor. Um abraço também à sua esposa e à sua família toda, e Bahia toda, né, gente? Bahia toda tem se juntado de verdade, cooperado para fazer com que essa graça vá bem longe, bem longe, bem longe. Então, um abraço aí bem forte a todos os nossos irmãos aí da Bahia, nossa querida Val Brasil, nosso irmão Aldo, nossa querida irmã Lia. Gente, é um povo que a gente tem muita alegria de estar aqui expressando. Irmãos que estão inscritos aqui no nosso canal, estamos numa alegria sem fim. E você que está aí em um outro país, em um outro estado, conta aí pra mim se tá chovendo, se não está. Teve uma irmã, ela é moradora da Itália, ela diz: olha aqui tá muito calor. Um beijo, minha irmã querida, aproveita aí esse calor daí da Itália. E não é diferente aqui pra gente. O calor desse amor, dessa graça tem sido assim, tem alcançado muitas vidas. Ontem a nossa querida Jaque foi muito feliz no tema que ela abordou. Eu cheguei bem no finalzinho, não deu para fazer nenhum comentário, mas eu assisti. Se você tiver oportunidade, assista também, porque ela falou sobre a Bíblia e as suas histórias, né, gente? Durante muito tempo, a nossa mente se viu aprisionada a muitos enganos, porque muitos cães gulosos pegavam, faziam um mau uso e nos ensinaram também a fazer um mau uso, um uso destruidor. E infelizmente, pela falta do conhecimento, pela falta de integridade também, né, gente? Usavam muito as passagens bíblicas para aterrorizar, para colocar medo. E agora, de posse dessas revelações, a gente entende que isso aqui são histórias. Esse Deus, ele não muda, claro, né? O caráter de Deus não muda, ele é o mesmo, mas as situações que a gente vê aqui na Bíblia, né? As histórias, é claro que vão acontecendo, mas as gerações são diferentes, o tempo é diferente, e o que continua a mesma coisa é essa graça maravilhosa sobre nós. E um ponto que a Jaque abordou, que me fez arder o coração nesta manhã, é sobre o dar e receber. Gente, eu vou agilizar um pouquinho o nosso bate-papo. Inclusive, eu estou até gravando o nosso vídeo com um pouco de atraso, porque eu estou com muita interferência aqui na internet local, mas eu não podia deixar de estar colaborando com a palavra que a nossa querida Jaque nos trouxe, que foi uma palavra com um despertamento maravilhoso. No domingo nós tivemos esse despertamento também. Nosso irmão Geraldo tocou, né, abordou o assunto sobre o amor que a igreja de Filipenses expressou ao nosso querido apóstolo Paulo no que diz respeito ao dar e receber. Foi a única igreja, gente, um ministério aonde o apóstolo Paulo se dedicou. O apóstolo Paulo, ele se dava por inteiro em tudo que ele fazia, porque ele entendeu a grande responsabilidade que estava sobre os ombros dele.
E de todas as igrejas, a única que de verdade se associou a essa graça em favor da vida e das causas, das necessidades do apóstolo Paulo, foi a igreja de Filipe. A gente não sabe, né, se essa igreja ela era grande, se ela era pequena. A única coisa que a gente sabe era que o coração daquela igreja foi a semente que o apóstolo Paulo plantou, começou a dar os seus frutos em favor do próprio apóstolo Paulo, que a gente sabe, né? Ele tinha o seu ofício, ele trabalhava, né, produzindo tendas, e como ele recebeu da parte de Deus essa responsabilidade de estar pregoando as revelações da graça, ele não podia mais estar cooperando, né, produzindo ali as suas tendas, porque seria feito um mau uso ali daquelas tendas, né? Já que na mente dele ele teve despertado uma boa consciência no que diz respeito a isso, e ele vivia, né, da colaboração daqueles que podiam estar ali. E quando a gente começa a meditar nas cartas, gente, a gente vê que tinha momentos que o apóstolo Paulo, ele nem tinha o que comer, ele se encontrava ali na dependência mesmo de cada um. Mas o nosso querido Salomão deixou uma palavra que também foi muito tremenda. Ele disse, olha, o vinho alegra a alma. Se encontra lá no livro de Eclesiastes. E o dinheiro, ele atende a tudo. Gente, durante muitos anos, antes de conhecer o poder dessa graça, né, a plenitude dessa graça, eu ouvia isso todas as vezes, na grande maioria das vezes, quando nós estávamos ali, mesmo na graça fermentada, a gente ouvia muito essa palavra, olha, o vinho alegra a alma, mas o dinheiro atende a tudo, o dinheiro atende a tudo, atendia ao tempo de Salomão e nos atende, porque nós precisamos desse valor, né? Precisamos de valores, precisamos de ter uma vida financeira, de preferência bem ajustada, para que a gente possa fazer um bom uso do dinheiro, porque o dinheiro ele atende a tudo, gente. O dinheiro ele nunca vai deixar de atender, porque ele vem e supra as nossas necessidades. Tudo bem, houve momentos que o apóstolo Paulo falou, olha, o dinheiro, né, é a raiz de todo mal, para aquele tempo, para aquela igreja específica. Por quê? Porque havia ali um espírito de avareza. E hoje, nesta manhã, gente, eu quero estar falando sobre isso com vocês, porque ontem, quando a nossa querida Jaque terminou de fazer o seu ao vivo, a sua live, muitas irmãs começaram a entrar em contato conosco, com Graça Sem Retoques. Eu vou deixar no comentário o número, querendo cooperar com o nosso canal, querendo cooperar com as vidas que se encontram ali na Vila Sarapuí. E isso foi algo que a Jaque estava dividindo comigo, que muito alegrou o coração dela, e o meu coração se alegrou também. E você que tem aí esse desejo, sabe, de estar cooperando com o nosso canal, o seu amor é muito bem-vindo, mas que não fique só na minha palavra, né, gente? Tem um trecho da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, que eu quero estar conversando com você, tá bom? Então vem comigo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 17. A gente sabe que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas cartas para Timóteo, ele já estava sendo entregue à libação. Então são cartas orientadoras, são cartas ali onde ele expressa o seu amor a esse seu filho, a esse companheiro que não largou, sabe, que não abandonou, que esteve ali sempre ao lado do apóstolo Paulo, vivendo as angústias, sabe, os sofrimentos, cooperou ali inteiramente com o chamado do apóstolo Paulo. Foi de verdade um filho que o apóstolo Paulo sentia, ele sentia também. E nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação ao seu filho na fé. Então ele diz assim, a partir do versículo 17, e diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos,
e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir e que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha isso aqui, gente. Quando você lê lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que era uma igreja muito trabalhosa, porque era uma igreja que tinha muitas obras humanas, muitas obras na sua carne, você vê que o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o assunto dinheiro, porque eles eram muito resistentes a isso, né? E quando você chega aqui, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, você vê que o apóstolo Paulo, ele não esquece de falar, olha, eu vou te encorajar, encoraja também os ricos a estarem prontos a dar, a repartir. Por quê? Trazendo para os nossos dias, o dinheiro iria também atender e suprir as necessidades de Timóteo e supre também as nossas necessidades, gente. O apóstolo Paulo ali, como um homem zeloso, como um homem generoso, como um homem cheio de amor e cheio de conhecimento, ele não poderia ignorar a responsabilidade que estaria sobre a vida de Timóteo no que diz respeito às necessidades que Timóteo teria ali no seu ministério e todos aqueles que estivessem ali também juntamente com Timóteo. Não teria como o apóstolo Paulo ignorar ali as necessidades. Por isso que o próprio apóstolo Paulo tirou aquele momento da carta que foi escrita aos Filipenses para agradecer, para dizer, olha, de todas as igrejas, de tudo que eu fiz, promovendo esta graça, os únicos que frutificaram no que diz respeito a dar e a receber foram justamente vocês. E olha, isso não é em vão. Recebam aí crédito da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele chega aqui no seu filho da fé, Timóteo, e ele lembra de todas as orientações que ele precisava dar ao apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé Timóteo. Ele lembra, olha, encoraja os ricos, aqueles que têm possibilidade, aqueles que têm condições. Não deixe que eles fiquem com a sua riqueza. Não deixe que o espírito de avareza tome posse do ministério. Mas ensina, encoraje. Diz para ele que as riquezas têm uma instabilidade, que as riquezas não são para sempre, mas que eles terão todas as suas necessidades supridas de uma forma abundante, de uma forma que não vai parar se eles se tornarem homens e mulheres cooperadores, entendendo que o dinheiro atende a tudo, gente. Eu entendo quando o nosso irmão Geraldo, né, no momento que a gente fala de ofertas de amor, eu entendo quando muitas das vezes a gente fica entristecido, porque nem todos no nosso meio têm condições de estar cooperando. Existe sim o desejo, existe a vontade, mas ainda há muitos no nosso meio que ainda se encontram desempregados. Gente, a pandemia veio arrumar muita coisa. A pandemia veio mostrar muita coisa para nós que somos crentes em Jesus Cristo. Sabemos que tudo está sob o controle do nosso Deus. Claro que está. Mas nós não podemos deixar que um espírito de avareza venha tomar posse desse trabalho que tem sido um trabalho tão árduo, mas que tem sido um trabalho lindo porque tem dado os seus frutos. Nós não podemos deixar que esse trabalho venha parar por motivo de alguns que não entendem essa questão, gente. Muitos se achegaram até nós por motivo de um vídeo que diz, olha, dízimo, você foi enganado. Porque durante muitos anos, gente, quando se falava em dízimos, nós dávamos porque nós nos sentíamos obrigados.
Dávamos porque sentíamos medo? Dávamos porque nos sentíamos acuados? Quando não era isso, nós dávamos porque nós queríamos o céu aberto sobre nós. Nós dávamos porque nós queríamos receber, sabe, o dobro, 2 vezes mais daquele dinheiro que nós dávamos. Éramos levados por um espírito de ganância. Mas hoje, de posse do conhecimento, o que precisa ser gerado em nós, a partir do momento que o nosso coração é inclinado a cooperar, é um espírito de generosidade. É aquele espírito que diz, olha, eu quero cooperar. Eu quero porque eu entendo que nessas boas obras, a qual nos foi revelado, há também aqueles que estão necessitados. O apóstolo Paulo, ele foi despertado, foi levado à igreja da Macedônia para ser socorro. Olha só, para ser socorro na vida dos macedônios. E diz que aquele povo, eles não tinham nada, mas o que eles recebiam de orientação do apóstolo Paulo, no que diz respeito a esse amor, era tão grande que diz que eles tiravam da onde eles não tinham para cooperar com o ministério, porque havia sido gerado dentro do coração deles um coração disponível a dar. Nós fomos libertos totalmente do sistema religioso, fomos libertos totalmente de uma graça enganosa, fermentada, só que ainda falta no nosso meio muitos serem libertos de um espírito de avareza, gente, que em alguns momentos tem nos prejudicado. Que nós possamos nesta manhã, como cooperadores dessa graça, estarmos com a nossa mente livre para nós cooperarmos, sabe? Com essa graça também no que diz respeito à nossa vida financeira como um todo. A nossa irmã Regina, lá de Minas, veio com a sua família e vieram com as mãos cheias, sabe, de material para ajudar a nossa escolinha. Se você tiver uma oportunidade de morar aqui no Rio de Janeiro, nos faça uma visita. Conheça esse ministério que se reúne lá na Vila Sarapuí. Conheça a sua família da fé. Se você não tem essa possibilidade, olha, faça contato conosco pelo nosso zap. Os irmãos estão cooperando porque existe em muitos irmãos um espírito de generosidade. Existe dentro de nós uma gratidão muito grande por essa palavra. E nós não podemos ignorar de forma alguma aqueles que estão com necessidades no nosso meio. Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo. Ele estava falando, olha Timóteo, vocês terão, no caso, você e os seus cooperadores terão aí pessoas ricas, abastadas, que não podem ter o seu coração endurecido. Por quê? No meio da comunidade, no meio aí dos cooperadores, aparecerão necessidades que só poderão ser supridas com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele atende a tudo, Timóteo. Você vai precisar. Porque se você não encorajar eles a estarem cooperando financeiramente com o seu ministério, isso vai trazer danos não só a você, porque você também vai ter necessidades, como a todo o corpo que se reúne, que vai se reunir aí com você. Imagina só, gente, como atender às necessidades, como que Timóteo iria atender às necessidades quando os irmãos e as irmãs chegassem e apresentassem ali, olha Timóteo, eu estou sem pagar os meus impostos. Timóteo, eu estou sem ter como alimentar minha família dignamente. Timóteo, olha, eu estou precisando disso. Timóteo, eu estou sem casa. O que Timóteo iria falar para aquela igreja que se reunia juntamente com ele? Vai orar? Vai subir um monte? Vai fazer o quê? Timóteo tinha que ter ali, pelo menos naquele presente momento, como ajudar aqueles cooperadores, até que eles tivessem condições de sustentar a sua família e de cooperar também com o ministério dele. Não era isso? Então ele fala, olha, nós temos aqui uma porta de oportunidade. Temos que gerar no coração daqueles que são ricos, daqueles que têm condições, um coração generoso, um coração amoroso, um coração bondoso.
E isso só pode vir por meio das revelações desta palavra. Eu não posso chegar para você e te forçar a fazer nada. O que eu posso falar com você, apresentar para você aqui nesse canal, é que existem pessoas do nosso meio que estão precisando, que precisam da sua colaboração em amor. Se você puder e quiser, porque você não é forçado a nada. Precisa ser no amor. Precisa ser na boa consciência. E foi isso que o apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, olha, no versículo 18, vou ler novamente o versículo 17, gente. Exorta, encoraja os ricos do presente século, que eles não sejam orgulhosos, que nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ele diz, olha, Deus, quando Ele faz algo nas nossas vidas, Ele faz de forma abundante. Mas não é para que nós venhamos reter, é para que nós possamos também ser cooperadores na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, na vida da sua comunidade, na vida da sua família. Não é para que você venha reter, mas para que você continue abundante. Para que você continue abundante, Deus, Ele faz tudo ricamente, para que a gente possa ter prazer. Gente, como é importante a gente ter gerado dentro de nós prazer em cooperar com essa graça. Prazer em cooperar com os nossos irmãos que estão passando por esse momento de pandemia. Né? A gente sabe que Deus está no controle. Claro que Deus está no controle. Mas há também em nós uma grande responsabilidade de sermos, sabe, sempre abundante no que diz respeito à vida dos nossos irmãos. Quando nós estamos lá na nossa reunião dia de domingo, são muitos os irmãos que chegam até nós precisando, sabe, de uma cesta básica, é medicamento, são situações, ó, é um dinheiro para que eles possam na segunda-feira colocar um currículo na rua, e eles não saem nunca com as mãos vazias, porque a gente sabe que todos os valores que entram no momento de colaboração é para ser usado ali, em favor daqueles que estão necessitados no nosso meio. E era isso que o apóstolo Paulo estava gerando na consciência de Timóteo, porque ele sabia que ali no meio, quando o apóstolo Paulo saísse do seu ministério, terminasse ali a sua carreira da fé, Timóteo ficaria com essa responsabilidade. E o ministério não poderia parar, gente, por falta de dinheiro. Então o dinheiro ali em favor da vida de Timóteo iria atender a todas as necessidades, iria atender a tudo. E ele diz assim, olha, Timóteo, ensina-os que pratiquem o bem, que eles sejam ricos de boas obras. Olha isso, gente. É isso que tem sido gerado em nós a cada manhã, sabe? Nosso irmão Geraldo, quando ele acorda às 5h20 da manhã, eu e a Jaque, a partir das... Nós estamos aqui enriquecendo, gerando em cada um de vocês, e para nós também, oportunidade de sermos ricos em boas obras. E diz aqui, olha, generosos em dar e pronto a repartir. Tinha que ser aquela coisa, gente, tinha que ser aquele espírito de gratidão, aquele espírito de generosidade, de bondade, que a pessoa não ia nem precisar pensar 2 vezes. É aquela coisa, olha, eu tenho, eu posso ajudar, eu quero cooperar. Como é que eu faço, Timóteo? Timóteo, tem um irmão aqui no nosso meio que não tem onde morar. Como que eu faço? Timóteo, tem aqui um irmão no nosso meio que não tem o que comer, ainda nem tomou o café nesta manhã. Como que eu faço? Timóteo, olha só, eu posso ajudar você. Porque Timóteo também tinha suas necessidades. Ele era um jovem que ficaria ali com a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso. Nós não sabemos o número de pessoas, gente, mas nós sabemos que havia ali necessidades e que o dinheiro iria atender a tudo. Tá bom? E olha aqui, que eles sejam generosos no dar e pronto para repartir. Tinha que ser aquela coisa assim, ó. Surgiu a necessidade, ia se levantar ali um rico gerado nesta graça
queria falar, olha, eu tenho para dar, eu estou pronto a repartir. Qual a necessidade? O que está faltando? Como que eu faço? E diz, olha, e que esses mesmos não acumulem para si mesmo um tesouro. E que esses acumulem para si um tesouro sólido, um fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A ideia era que todos ali naquele meio estivessem reinando em vida e em perfeita vitória. Que todos ali estivessem recebendo paz, alegria, que todos ali estivessem gozando de uma vida, todos. E não um ou outro. E não, eu tenho, você não tem, eu guardo para mim, eu não sei dividir, eu não vou dividir. Não! Teria que ser a responsabilidade de Timóteo, era gerar ali um coração grato, um coração solidário, um coração cheio de amor, um coração cheio de companheirismo, um coração cheio de gratidão, um coração generoso nessas boas obras. E era importante que Timóteo conseguisse romper com as barreiras de qualquer entendimento e chegasse com esse entendimento, apresentando ali as necessidades, orientando ali os ricos a estarem sempre prontos a repartir. Isso não é diferente conosco, gente. No presente dia de hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, nós não temos a noção do quanto que isso tem sido importante. Nós louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que têm cooperado incessantemente com o nosso ministério, com a nossa santa vocação, com a nossa chamada. Todos aqueles que têm cooperado, todos que têm cooperado de todas as formas, nesta manhã nós rendemos graças a Deus pela vida de todos. Se você é um cooperador, se você tem condições de cooperar, siga cooperando nessa graça maravilhosa. Se você pode, se você quiser, entre em contato. Essa semana, o Graça Sem Retoques, o nosso zap, tá com a nossa querida Jaque. Então, se você é esse rico, não só rico financeiramente, mas se você é esse rico, se você reconhece em Cristo que você tem recebido essa riqueza dessa graça maravilhosa e está pronto a ser generoso e a dividir, olha, fique à vontade. Não se sinta constrangido ou forçado ou sabe? Não é com constrangimento, é com amor. É com amor, é com zelo, é com gratidão, é cooperando mesmo com essa boa palavra. Então, assim, minha gratidão de verdade. Você que ainda não pôde cooperar, olha, se alegre nesse momento que você está aí recebendo essa orientação por meio dessa palavra. Não fique triste. Eu quero deixar nessa hora um abraço muito especial para nossa querida irmã Adriana. Ela é moradora de São Paulo e ela trabalha com reciclagem e ela fala que ela, sabe, ela é incessante, ela é, sabe, poderosa nessa graça maravilhosa e ela é uma cooperadora sem limites, tá bom? Irmã Adriana de São Paulo, que trabalha, nossa irmã Adriana Raad, ela trabalha com esse trabalho, que é um trabalho árduo de reciclagem. Minha irmã querida, receba força, receba vigor, receba ânimo, receba oportunidades de negócio, porque a irmã é uma cooperadora sem fim nessa graça poderosa. E todos vocês, irmãos queridos, família da fé, que tem cooperado conosco, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando, ativando o sininho, isso também é cooperar com essa palavra. Siga firme, porque como o apóstolo Paulo falou à igreja da Galácia, à igreja de Gálatas, ele diz, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não é tempo de parar, não é tempo de fechar as mãos, não é tempo de fechar os ouvidos, os olhos, não é tempo de calar
os nossos lábios, é tempo de falar e de promover essa graça e gerar no nosso meio. E gerar no nosso meio pessoas gratas e generosas, prontos a dar e a receber também nessa graça maravilhosa. Assim é, amanhã você fica com o nosso querido irmão Geraldo e a nossa Jaque, e eu volto com mais um vídeo na sexta-feira. Receba abundantemente, receba fartura no seu crédito diante desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto podemos pedir ou pensar, segundo esse poder, que está aqui, que já habita em nós. Amém? Assim é, graça e paz.